Como se sentiria se a partir de amanhã seus amigos cortassem relações com você e não mais lhe cumprimentassem? Caso te encontrassem na rua, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Com certeza faria o possível para evitar essa situação vexatória. O mais grave seria quando parentes diretos, incluso sua mãe, seu pai, irmãos ou filhos, limitassem o contato apenas a assuntos domésticos. Pior ainda se você não tivesse feito absolutamente nada que os prejudicassem. Humilhante, não? Pois é essa situação de uma pessoa quando é desassociada ou pede para sair da igreja Testemunhas de Jeová. Os cearenses, apesar de ser um povo sofrido, têm mostrado ao longo da história que não toleram injustiça. Por esta razão, em março de 2009, Sebastião Ramos denunciou a desassociação da igreja Testemunhas de Jeová em diversos jornais do Brasil. Porém, a denúncia chegou ao Ministério Público, que está investigando o caso. Sebastião diz que perdeu amigos que cultivou por mais de 10 anos por causa da desassociação. A seguir, ouçam reportagens veiculadas na televisão, pronunciamentos de personalidades de direitos humanos, jornalistas e representantes de entidades da sociedade civil sobre o que pensam sobre a desassociação das Testemunhas de Jeová e a denúncia feita pelo Sebastião no Ministério Público. A Assembleia realiza debate sobre intolerância religiosa. Na ocasião, foi lançado um fórum em defesa da liberdade de crenças. Trocar de religião pode até parecer uma coisa simples, sem burocracia. Para alguns segmentos religiosos, sim, mas para outros, a troca pode trazer problemas para o resto da vida. O caso de Sebastião foi parar na justiça. Ele foi expulso do grupo Testemunhas de Jeová porque escrevia artigos para a religião em jornais. Além da expulsão, ele perdeu todos os laços com familiares e amigos. Eu me arrependo amargamente, porque foi uma mudança brusca que aconteceu na minha vida. De uma hora para outra, eu perdi todos os meus amigos que tinha durante 10 anos que cultivei. Isso para mim é muito doloroso. Agora, por um lado, eu ter entrado e ter sido a primeira pessoa que denunciou essa discriminação no Brasil, isso eu fico contemplado comigo e com as pessoas que estão aguardando o desenrolar desse acontecimento. A intolerância e a discriminação religiosa foram temas discutidos nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Até 1980, as pessoas poderiam escolher se continuavam ou não em uma determinada religião, sem correr risco de perseguição. Mas hoje, a situação é diferente. No país, existem mais de 100 religiões, cada uma com suas determinações. Para garantir a liberdade de crença e o livre exercício de cultos religiosos já previstos na Constituição, foi lançado o Fórum em Defesa da Liberdade e da Tolerância Religiosa. Barros Alves, jornalista e membro da Academia Cearense de Agiologia. O meu pensamento, de modo muito claro e concreto, é que nós devemos lutar pela liberdade de expressão das pessoas, pela liberdade de crença, pela liberdade de imprensa, que é a mesma liberdade de expressão. E, sobretudo nas religiões, a gente não deve perder o viés de que religião tem o seu fundamento na palavra religare, que quer dizer religar. Religar o homem a Deus, religar o homem com seus irmãos, porque no momento em que o homem ama o outro, em que você ama o outro, você está amando a Deus. Quer dizer, amar o próximo como a ti mesmo é uma maneira de amar a Deus. Então não se concebe
qualquer que seja a religião, que tolha esta liberdade que é sublime e que foi Deus quem deu ao homem. Olha, como eu disse, qualquer religião que tolhe essa liberdade, que é fundamental para a cidadania, o respeito ao ser humano, ela está equivocada. Eu tenho conhecimento de um caso que está correndo no Brasil e até com repercussões internacionais, de pessoas que são perseguidas pela Igreja de Testemunha de Jeová quando elas saem, abdicam da crença naquela religião ou nos fundamentos daquela religião, na doutrina daquela religião. Então isso é inconcebível, não se pode. E por que a intolerância religiosa causa tantos prejuízos para pessoas de várias denominações? O Jornal Assembleia está no ar. O povo brasileiro tem tentado conviver pacificamente com os mais variados tipos de denominações religiosas. Atualmente, cristãos, muçulmanos, judeus e pertencentes a outras correntes praticam sua fé de forma livre, mas casos de intolerância ainda acontecem na sociedade. Veja na reportagem de Jânio Alves que até mesmo o Ministério Público está tentando intervir para evitar excessos com aqueles que discordam de determinadas religiões. O Brasil é um país que concentra quase todas as religiões praticadas no mundo. Mas essa pluralidade muitas vezes acaba provocando a chamada intolerância religiosa, caracterizada pelo desrespeito a determinados conceitos. A Congregação Testemunhas de Jeová tem uma cartilha que orienta como deve ser o tratamento para com pessoas que saem da igreja ou são expulsas. São os desassociados e dissociados. Neste último grupo está o sociólogo Pascoal Júnior. Ele foi expulso da congregação por não concordar com alguns conceitos. De acordo com a cartilha das Testemunhas de Jeová, essas pessoas devem ser desprezadas. Não merecem nem que lhe dirijam a palavra. A partir do momento que você sai, você também recebe o mesmo tratamento. Você tem uma morte social. As pessoas com que você também era amigo, fez todo tipo de amizade, uma família espiritual, eles são obrigados, a partir daquele momento, a não falar mais comigo. Porque eu virei uma pessoa que agora vai ser contra a religião deles. Então, nas próprias publicações é colocado e é instigado que eu virei um apóstata, um servo do diabo, literalmente nessas palavras. Então as pessoas têm até medo de chegar a mim, eu, um cidadão que tenho todas as prerrogativas de cumprir todas as minhas coisas, eu sou tratado como um pária, né? Por esse sentido, discriminado pelas Testemunhas de Jeová. O funcionário público Sebastião, ex-frequentador da congregação, é autor de vários artigos em jornais sobre as orientações que os líderes da igreja dão aos fiéis de como tratar desassociados e dissociados. Sebastião diz que perdeu amigos de mais de 10 anos orientados pelos líderes da congregação a não entrarem em contato com ele. O assunto está sendo investigado pelo Ministério Público. Sebastião entrou com uma reclamação junto ao Ministério, alegando discriminação e desrespeito à Lei Universal dos Direitos Humanos. O artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência religiosa ou crença. O pastor evangélico Munguba Júnior confirma a existência de intolerância religiosa no Brasil e considera uma situação perigosa. Quando nós colocamos dizendo que outra pessoa é menor do que a gente, e a minha é a única certa, só eu vou para o céu, né, que todos os outros vão para o inferno. Então isso é uma forma de intolerância, é uma forma de você estar separando as pessoas. E eu acho que isso é terrível para os nossos dias. Nós já temos condições na humanidade, ou seja, no comportamento humano hoje, com a bagagem que nós temos, de podermos fazer diferente. É possível então mudar? É claro que é possível mudar, é necessário mudar. No momento que você entende que o diferente, ele não é o seu inimigo, o diferente é seu professor. Qualquer religião que assim se manifestar, ela, a meu entender, está equivocada e não está dentro dos parâmetros do que diz a religião na sua essência, que é religar os homens e religar o homem a Deus. Nós do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei de Alencar
Fizemos um atendimento dos desassociados e dissociados da religião Testemunhas de Jeová, e no início nós acreditávamos ser um caso comum, né? Com o tempo, estudando os documentos da igreja, nós percebemos que realmente havia um tom discriminatório nas recomendações por escrito e nas próprias A Congregação Testemunhas de Jeová tem uma cartilha